Na noite de 13 de fevereiro de 2025, um acontecimento inesperado sacudiu o cenário policial e midiático do Rio Grande do Sul. Deise Moura dos Anjos, suspeita de um dos casos de envenenamento mais chocantes dos últimos anos, foi encontrada morta dentro de sua cela na penitenciária feminina de Guaíba. A notícia gerou uma onda de questionamentos. Teria sido um suicídio? Ou havia algo mais obscuro por trás dessa morte repentina? Desde sua prisão em janeiro, Deise era peça-chave em um caso que intrigava tanto investigadores quanto a opinião pública. Acusada de envenenar um bolo de Natal com arsênio, resultando na morte de 3 familiares e na tentativa de assassinato de outros 3, sua história parecia ter chegado ao fim de maneira abrupta e misteriosa. Agora, com sua morte, as investigações tomam um novo rumo e levantam dúvidas sobre o desfecho desse crime. O que exatamente aconteceu naquela cela? Sua morte significa o encerramento das investigações ou apenas um novo capítulo em um caso ainda mais complexo? Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes dessa história, analisando o passado de Deise, os eventos que levaram à sua prisão e como sua morte pode impactar a busca por justiça. Prepare-se para uma análise completa e detalhada deste caso que continua a chocar e a gerar teorias. Para entender a dimensão desse caso, precisamos voltar no tempo e reconstituir a trajetória de Deise Moura dos Anjos, uma mulher de 42 anos que, até ser acusada de um crime bárbaro, levava uma vida aparentemente comum. Moradora de Porto Alegre, Deise tinha um histórico familiar conturbado e relações tensas com alguns parentes, especialmente com suas irmãs e sobrinhos. O episódio que desencadeou sua prisão aconteceu na noite de Natal de 2024, quando um bolo envenenado com arsênio resultou na morte de 3 pessoas, suas irmãs Marta e Regina e sua sobrinha Larissa. Outros 3 familiares também consumiram o bolo, mas sobreviveram após atendimento médico de emergência. A tragédia levantou suspeitas imediatas. Após análises laboratoriais confirmarem a presença do veneno, as investigações apontaram para Deise como a principal suspeita. Em janeiro de 2025, um mês após o crime, Deise foi presa preventivamente. Durante os interrogatórios, ela negou todas as acusações, mas contradições em seus depoimentos e evidências coletadas reforçaram a hipótese de sua culpa. A polícia descobriu que, dias antes do crime, Deise havia pesquisado sobre venenos letais e comprado pequenas quantidades de arsênio. Desde sua prisão, Deise estava sob custódia, inicialmente na penitenciária feminina de Torres. Lá, manteve um comportamento exemplar, organizando sua cela e evitando conflitos com outras detentas. No entanto, em fevereiro de 2025, foi transferida para a penitenciária feminina de Guaíba, onde sua história tomaria um rumo inesperado. E foi exatamente nessa unidade que, em 13 de fevereiro, Deise foi encontrada morta em sua cela, em circunstâncias ainda cercadas de mistério. Na manhã de 13 de fevereiro de 2025, agentes penitenciários realizavam a ronda de rotina na penitenciária feminina de Guaíba quando perceberam algo estranho na cela de Deise Moura dos Anjos. O silêncio incomum contrastava com o movimento habitual das demais detentas. Ao se aproximarem, chamaram pelo nome de Deise, mas não obtiveram resposta. Foi então que decidiram abrir a cela. A cena encontrada dentro do pequeno espaço era perturbadora. Deise estava deitada no chão, sem sinais aparentes de vida. Ao lado dela, havia um lençol amarrado às grades da cama, sugerindo um possível suicídio por enforcamento. No entanto, a posição do corpo e a ausência de qualquer carta de despedida logo levantaram suspeitas sobre a real causa da morte. Os agentes acionaram a equipe médica da unidade, que constatou o óbito no local. Em seguida, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram chamados para iniciar a investigação. O primeiro passo foi isolar a cela e coletar evidências que pudessem esclarecer o que de fato aconteceu naquela madrugada.
A notícia da morte de Daisy rapidamente se espalhou dentro do presídio. Logo depois, chegou à imprensa. Em poucas horas, veículos de comunicação de todo o país começaram a repercutir o caso, reforçando o mistério em torno do falecimento da mulher acusada de um dos crimes mais chocantes do estado. Mas a morte de Daisy teria sido realmente um suicídio? Ou haveria algo mais sinistro por trás desse episódio? Logo após a confirmação da morte de Daisy Moura dos Anjos, a Polícia Civil iniciou os procedimentos para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A principal linha de investigação, inicialmente, apontava para suicídio, devido ao lençol amarrado às grades da cama e à aparente ausência de sinais de violência no corpo. No entanto, os investigadores sabiam que o caso exigia uma análise detalhada antes de qualquer conclusão definitiva. O Instituto Geral de Perícias, IGP, realizou uma varredura completa na cela, buscando vestígios que pudessem indicar a presença de substâncias tóxicas, sinais de luta ou qualquer evidência que sugerisse interferência de terceiros. A posição do corpo de Daisy foi cuidadosamente documentada, assim como o estado do lençol utilizado na suposta asfixia. Ao mesmo tempo, foram colhidos depoimentos de agentes penitenciários, colegas de cela e outras detentas que tiveram contato com Daisy nos dias anteriores à sua morte. Algumas relataram que a mulher parecia mais introspectiva nas últimas 48 horas, enquanto outras mencionaram que ela demonstrava ansiedade após receber a notícia de que seu marido, Diego, havia solicitado o divórcio. A ausência de uma carta de despedida chamou a atenção dos peritos, pois é comum que detentos que planejam suicídio deixem algum registro. Além disso, a equipe investigativa começou a explorar a possibilidade de que Daisy pudesse ter sido coagida ou ameaçada dentro do presídio. Outro ponto crítico era o impacto da morte da suspeita nas investigações sobre o envenenamento da família. Com Daisy morta, algumas respostas poderiam nunca ser completamente esclarecidas. A polícia precisava determinar se ela agiu sozinha ou se havia outros envolvidos no crime, além de entender se sua morte estava diretamente ligada ao caso do bolo envenenado. A autópsia seria crucial para definir o rumo da investigação. O exame cadavérico poderia revelar se havia substâncias em seu organismo que sugerissem outro método de morte, descartando ou reforçando a hipótese de suicídio. Enquanto aguardavam os resultados, os investigadores seguiam explorando todas as possibilidades. A pergunta que pairava no ar era: teria Daisy realmente tirado a própria vida? Ou alguém a teria silenciado? Com a morte de Daisy Moura dos Anjos confirmada e a investigação em andamento, surgiram diversas teorias sobre o que realmente aconteceu dentro da cela naquela madrugada. Enquanto a versão oficial indicava suicídio, muitas dúvidas pairavam sobre o caso, gerando especulações entre investigadores, especialistas e o público. Uma das primeiras teorias levantadas era de que Daisy teria sido pressionada psicologicamente dentro do presídio. Algumas detentas relataram que, apesar de manter um comportamento reservado, ela demonstrava medo e desconforto nos últimos dias. Teria sofrido ameaças. O crime pelo qual era acusada foi amplamente noticiado e gerou forte revolta na opinião pública. Em um ambiente como a prisão, casos assim podem tornar certos detentos alvos de represálias. Outra possibilidade considerada era a de que Daisy não tivesse se suicidado, mas sim sido vítima de um crime orquestrado. Especialistas apontaram que, sem uma análise mais aprofundada, não seria possível descartar a hipótese de assassinato. O lençol amarrado poderia ter sido apenas uma encenação para simular um suicídio. Haveria alguém interessado em silenciá-la antes que revelasse novas informações. O histórico de Daisy também contribuiu para teorias mais complexas. Investigadores ponderaram se sua morte teria relação com o próprio caso do bolo envenenado. Teria ela agido sozinha ou existiria um cúmplice que temia ser delatado? A morte repentina poderia ter sido uma forma de encerrar qualquer possibilidade de novas descobertas. Além disso,
A proximidade temporal entre o pedido de divórcio feito por seu marido, Diego, e sua morte levantou suspeitas. A rejeição e o isolamento emocional poderiam ter sido gatilho para um ato extremo. Ou havia algo mais por trás dessa coincidência? Enquanto as investigações avançavam, especialistas em criminologia reforçavam que, independentemente da causa da morte, as respostas precisavam ser minuciosamente apuradas. Com tantas peças soltas e perguntas sem resposta, a morte de Daisy Moura dos Anjos se tornava um enigma ainda maior do que o crime pelo qual ela havia sido acusada. O que realmente aconteceu naquela cela? O mistério permanecia, e cada nova revelação poderia mudar completamente o rumo das investigações. A morte de Daisy Moura dos Anjos dentro da cela gerou um impacto imediato, tanto dentro do sistema prisional quanto na sociedade. O caso, que já despertava grande interesse público devido à brutalidade das acusações, tomou novos contornos e levantou questionamentos sobre falhas institucionais e o desdobramento das investigações. Autoridades do sistema penitenciário foram pressionadas a fornecer explicações sobre como uma detenta sob custódia conseguiu morrer sem intervenção. A penitenciária feminina de Guaíba era considerada uma unidade de segurança, e a ocorrência de um suposto suicídio dentro da cela indicava possíveis falhas na vigilância. Isso gerou um debate sobre os protocolos de monitoramento de presas em risco e a eficácia das medidas preventivas. Além disso, a morte de Daisy reacendeu discussões sobre o tratamento de detentas que enfrentam forte rejeição dentro da prisão. Crimes de grande repercussão costumam tornar os acusados alvos de hostilidade por parte de outras presas, e especialistas passaram a questionar se medidas de proteção adequadas haviam sido adotadas para evitar possíveis ameaças contra ela. A família das vítimas do envenenamento reagiu com surpresa e certa indignação diante da morte repentina da suspeita. Para alguns, a morte de Daisy representava o encerramento de um ciclo de tragédia, mas para outros, gerava a frustração de que a verdade sobre o caso poderia nunca ser completamente esclarecida. Na sociedade, o caso se tornou um dos assuntos mais comentados, dividindo opiniões. Enquanto alguns acreditavam que a morte da suspeita foi uma consequência inevitável da culpa e do peso dos crimes cometidos, outros levantavam hipóteses de que sua morte poderia ter sido orquestrada para impedir revelações. O debate sobre o sistema de justiça criminal e o tratamento de presidiárias em casos de alta repercussão também ganhou força. A morte de Daisy trouxe desafios para as investigações em andamento. O inquérito sobre o envenenamento teve que seguir sem o testemunho da principal suspeita, o que complicava o trabalho da polícia. Caso houvesse um cúmplice, seria mais difícil encontrá-lo sem a cooperação de Daisy. Ao mesmo tempo, a investigação sobre sua morte tomou um caminho independente. O Instituto Geral de Perícias continuava analisando o local do ocorrido, tentando determinar se havia sinais de intervenção externa. Os investigadores precisavam decidir se tratariam o caso como um suicídio confirmado ou se aprofundariam linhas de investigação que pudessem indicar um crime dentro da prisão. Independentemente do desfecho, a morte de Daisy Moura dos Anjos deixava um rastro de dúvidas e incertezas. O caso, que começou com um crime brutal, terminava sem um julgamento, deixando lacunas que talvez nunca fossem preenchidas. Mas a grande pergunta que ainda permanecia era: a verdade por trás do bolo envenenado algum dia seria completamente revelada? O caso de Daisy Moura dos Anjos, que começou com uma denúncia chocante de envenenamento e terminou com sua morte dentro da cela, continua cercado de mistérios e questionamentos. A trajetória da suspeita, desde sua prisão até seu falecimento, trouxe à tona debates sobre o sistema de justiça, a segurança dentro das prisões e os desafios enfrentados pelas autoridades para esclarecer crimes complexos. Recapitulação dos principais pontos. Ao longo desta análise, revisamos os principais acontecimentos que levaram à prisão de Daisy e os desdobramentos que culminaram em sua morte. Ela foi acusada de um crime brutal,
que chocou a sociedade e devastou sua própria família. A suspeita foi detida e, meses depois, encontrada sem vida em circunstâncias que ainda geram dúvidas. Com sua morte, as investigações precisaram mudar de direção e a busca por respostas tornou-se ainda mais desafiadora. Exploramos também as possíveis explicações para seu falecimento e as teorias que surgiram a partir do ocorrido. Embora a versão oficial aponte para um possível suicídio, outras possibilidades não foram descartadas, incluindo a hipótese de que sua morte tenha sido forçada por fatores externos. A opinião pública permanece dividida e a repercussão desse caso continua a crescer. Mesmo com a morte de Daisy, as autoridades ainda têm um longo caminho a percorrer. O Instituto Geral de Perícia segue analisando as evidências da cela onde ela foi encontrada, enquanto a Polícia Civil tenta esclarecer se houve algum fator externo que possa ter contribuído para sua morte. Além disso, o inquérito sobre os envenenamentos precisa ser concluído, mesmo sem o depoimento da principal suspeita. A sociedade, por sua vez, aguarda ansiosamente por respostas. Será que novas provas surgirão? O caso será arquivado ou haverá reviravoltas inesperadas? Essas são perguntas que só o tempo poderá responder. Independentemente do que as investigações ainda possam revelar, este caso já entrou para a lista dos mais intrigantes dos últimos anos. A história de Daisy Moura dos Anjos, do bolo envenenado e das mortes trágicas de sua família permanecerá na memória coletiva como um dos eventos mais chocantes e perturbadores da crônica policial recente. Mas será que algum dia a verdade completa será conhecida? Ou este caso se juntará a tantos outros mistérios não resolvidos, deixando perguntas sem resposta? Agora queremos ouvir a sua opinião. O que você acha desse caso? Acredita na hipótese oficial ou acha que há algo a mais por trás da morte de Daisy Moura dos Anjos? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias conosco. Se você quer continuar acompanhando esse e outros casos intrigantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos sempre trazendo atualizações sobre os mistérios mais impactantes do momento. E lembre-se, nem sempre a verdade vem à tona. Mas cabe a nós continuar buscando respostas.